Olha, eu acho que essa minha vocação musical, ela vem da família dos meus pais. Eu acredito que mais acentuadamente, vem do meu pai também, que meu pai também gostava de tocar violão, ele fazia serenatas, ele arranhava um pouquinho também de acordeon. A família dele também tem alguns músicos assim que até tocam até hoje, violão, etc. Mas eu acho que a mais forte mesmo foi uma inspiração mais da família da minha mãe, que é tudo italiano, né? E todos os irmãos da minha mãe, todos tocavam instrumentos. Os meus tios tocavam violão, cavaquinho e percussão, enfim. E isso transcendeu, não foi só comigo não. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, eu me orgulho muito de ser primo do Geraldinho Alvarenga, que é um músico de primeiríssima qualidade, professor de violão. Ele tem um grupo de muito sucesso de choro aqui em Belo Horizonte, chamado Sarau Brasileiro. E ele também, inclusive, é parceiro assíduo do Paulinho Pedra Azul, tem mais de 30 canções com o Paulinho. E eu me orgulho muito de ser primo dele também. Então acho que é um pouco assim, dividido, meu pai e minha mãe, a influência musical. Minha memória é muito fértil, muito boa, muito viva. Eu me lembro que, bom, eu fui criado na Igreja Batista, na primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, ali na Praça Raul Soares. Eu me lembro muito dos hinos que a gente cantava lá na igreja, né? Aquilo marcou muito a minha vida. Lembro também das canções de valsas, que minha mãe ouvia muito enquanto fazia as tarefas caseiras. Mas algumas canções que ficaram na minha memória eram, por exemplo, como acho que era da Carmen Miranda, que cantava... O sabiá fugiu da gaiola, foi cantar no abacateiro, e a menina pôs-se a chorar, vem cá, sabiá. Eu tinha 2 anos, já tinha essa consciência e já cantava inteiro essa canção. Eu acho que desde esses primeiros tempos eu já me sentia vocacionado com a música. Claro, porque a minha avó era uma pessoa muito simpática, era muito integrada, né? Na família, enfim. E ela se lembrava muito das canções italianas folclóricas, né? E sempre cantava pra gente, algumas eu tive o privilégio de aprender. E isso marcou muito a minha infância. Isso ficou, e essa influência também dessa carga romântica que existe nas canções italianas, até hoje, novamente em moda, né? Com Andrea Bocelli e outros grandes italianos que voltam com essa carga romântica muito grande nas canções italianas. Eu acho que isso ficou muito também, influenciou muito o romantismo que eu trago nas minhas canções, além das serenatas que eu, com 14, 15, 16 anos, já andava fazendo com violão debaixo do braço por toda Belo Horizonte. Olha, eu fazendo serenata, a gente cantava as canções da época, né? As influências do romantismo da época, do Altemar Dutra, por exemplo, canções como Sentimental eu sou demais, e sei que sou assim, porque assim ela me faz. Eu tô muito afônico, hein? Não tá dando pra ilustrar bem. Olha, convencia, claro, a mim próprio principalmente, eu achava que estava me saindo muito bem, né? Apesar de uma vez eu ter ensaiado essa canção, chegado numa janela de uma moça para cantar, mas eu fiquei muito decepcionado, porque o pai dela, não sei se com ciúme dela, ou se realmente, com argumentos que ele usou, se eram verdadeiros, que ele tinha que trabalhar no outro dia muito cedo. Aí me xingou que eu estava tocando debaixo da janela dele, fazendo barulho. E eu pensei, puxa vida, será que eu estou fazendo barulho mesmo? Será que isso não é música? E aquilo me decepcionou, eu fiquei muito tempo, acho que depois daquilo eu andei muito tempo sem fazer serenatas, sabe? Mas a gente cantava já também canções do Roberto Carlos, que era muito romântico também nessa época, já desde essa época, né? Canções como A Nossa Canção. Você partiu e me deixou, nunca mais você voltou. Isso a gente cantava em serenatas, era um tempo lírico, muito romântico, pairava muito romantismo no ar, com uma carga muito mais intensa do que hoje, naturalmente.
Ah, tinham várias canções que eu cantava em italiano nessa época, com o conjunto dos Brazilian Boys, eventualmente com os Jungle Cats também, que me acompanhavam. Aliás, eles me acompanhavam unicamente a mim, porque outros eles não acompanhavam, eles eram artistas. Eu sei que eram todas aquelas canções de sucesso daquela época, como Non stanotte amore non ho più pensato a te, ho aperto gli occhi per guardare intorno a me girava il mondo come sempre. E pro refrão, il mondo, mas era alto, hein? Assim, e outras, né? Eram tantas canções de sucesso daquela época, como tinha uma canção que eu cantava altíssimo, ela inclusive, foi quando eu cheguei no Rio, eu escolhi essa canção porque eu cantava um tom acima do Gianni Morandi, que já cantava alto para dessa. Eu tinha uma voz muito aguda nessa época, eu era jovem e tinha essa voz aguda. Tanto que eu gravei O Impossível Acreditar que Perdi Você num tom, e hoje eu canto um tom e meio a menos, porque a voz vai encorpando, né? Mas a canção italiana que eu escolhi era uma do Gianni Morandi que dizia assim, Se non avessi più te. Eu cantava nesse tom em mi, vê se pode. Se non avessi più te. Nem me lembro mais da harmonia. Melhor morire. E imagina o final dessa canção nesse tom, o que era? Io posso darti, lo sai, solo l'amore, posso amarti per sempre. E era uma loucura, realmente era muito lindo. A primeira canção cantada profissionalmente, bom, foi na televisão, né? Na televisão no Rio de Janeiro. E no show do... Porque eu cantava canções dos Beatles interpretando em inglês a grande parada. Então, como os Beatles estavam na parada, eu as interpretava com a orquestra do maestro Guerra Peixe, outras tantas com o maestro Cipó. E era um privilégio para mim, já imagina, eu cantando canções dos Beatles com a orquestra do Guerra Peixe ou do maestro Cipó, né? Mas assim, no disco foi o meu primeiro disco, eu gravei o primeiro long play com versões dos Beatles, Eleanor Rigby, que foi o carro-chefe, teve uma versão chamada Minha Menina. Ah, eu agora estou sozinho, minha menina, que eu amava bem mais que o céu e o mar, foi pra tão longe, fiquei sozinho, e vai por aí. E nesse primeiro long play tinha uma primeira composição minha, muito modesta, muito ainda tímida, né, chamada Venha Sorrindo, mas que muita gente, inclusive o Zé Ramalho, um dia me surpreendeu no avião, falou assim, eu estava no banco da frente, ele começou, Venha Sorrindo, ele falou... Eu adorava essa música, eu curti tanto essa música quando eu morava lá na Paraíba. E eu, assim, a gente fica até achando difícil de acreditar, né? Mas era verdade. E essa canção foi a minha primeira composição que estava nesse long play. Venha sorrindo, que o amor vem seguindo você só para mim. Venha cantando, que o amor vem mandando você só para mim. E vai por aí. Olha, o tempo, eu ia gravando canções, mas as canções iam sendo divulgadas de uma maneira não assim homogênea, porque a cada lugar que eu chegava tinha uma canção minha que estava se despontando. Então não havia uma unidade, nenhuma canção só estourada no Brasil inteiro. Né? Até eu ir para a CBS, nessa época, e gravar uma canção minha e do meu irmão Cobel, chamada Impossível Acreditar que Perdi Você, e que com essa sim, eu trabalhei feito um louco na divulgação e na promoção dessa canção, até que eu já estava um dia desistindo. Eu não queria mais. Isso até serve para você que está aí cansado de insistir em busca de um objetivo, porque já faziam quase 8 meses que eu trabalhava arduamente, visitando programas de rádio para tocar música, e eu já estava desistindo, quando um dia, para minha surpresa, eu cheguei na companhia de discos, e um chefe de vendas me chamou e disse, ô Márcio, parabéns, hein, você está estourado. Eu estou estourado? O que é isso? Será que eu estou alguma coisa estourada aqui? Não, o seu disco estourou. E aquilo foi uma surpresa para mim, porque eu nunca tinha tido essa experiência, né?
E eu já estava entre os 10 mais vendidos da companhia. E na semana seguinte já era o primeiro de vendas. Então, essa foi realmente a canção, e foi inclusive considerado um fenômeno nessa época, né? Vendeu mais de 500 mil cópias. Para quem era o Roberto Carlos, que vendia nessa época 350 mil, era a média do Roberto Carlos, o maior vendedor de discos daquela época. Essa canção. Não, eu não consigo acreditar no que aconteceu. É um sonho meu. Nada se acabou. Não, é impossível, não consigo viver sem você. Volte e venha ver. Tudo em mim mudou. Eu já não consigo mais viver dentro de mim. E viver assim é quase morrer. Venha me dizer sorrindo que você brincou e que ainda é meu, só meu, seu amor. Vai por aí. Nesse primeiro long play, né, eu fiz um disco meio, para mim, um conceitual, para mim. Talvez ainda não atingisse esse adjetivo de conceitual a nível de mercado, mas para mim ele era um disco conceitual. Porque os Beatles haviam feito um disco conceitual chamado Sgt. Pepper's e que havia revolucionado o mundo da música. E eu, influenciado por essa ousadia do Paul McCartney e do John Lennon, quis também fazer um disco conceitual naquela coisa de seguir aquela trilha. Então fiz uma capa sentado num trono, como que se eu tivesse já, através dessa postura, passando uma coisa que eu já estava me autoconduzindo, já com consciência. Na mão eu tinha uma maçã já mordida, passando uma imagem de transcendência, ou seja, passando da adolescência para a maturidade, como se eu já tivesse provado a maturidade, né? Enfim, estava também descalço nessa capa de discos, mostrando a minha simplicidade, meu despojamento de qualquer vaidade ou de qualquer postura snob com relação à fama ou qualquer coisa que fosse. Eu queria passar isso para as pessoas. Eu não sei se consegui, para muita gente eu até expliquei, né? Porque naquele tempo não tinha essa coisa do disco conceitual, ninguém entendia isso. Entendia uma canção de sucesso, outra canção de sucesso, outra canção de sucesso, outra canção de sucesso. Mas não era uma coisa. E esse disco tinha, assim, canções que não tinham pretensão de serem grandes sucessos, mas de participar, de fazer parte desse trabalho, né, conceitual para mim, né? E em que o carro-chefe era essa canção chamada Impossível Acreditar que Perdi Você. Mas eu fui tolhido nessas minhas ousadias, infantis até, porque nunca tive pretensão intelectual nenhuma nas minhas canções. A pretensão era passar imagens positivas, né, de amor e de consciência, e de tomada de postura de consciência, etc. Só isso, mais nada. Mas nas canções, as canções eram simples, falavam de amor com muita simplicidade, como era a temática até da Jovem Guarda, que eu nem me considero tanto da Jovem Guarda assim, porque quando eu comecei e fiz sucesso, a Jovem Guarda já estava acabando, estava no seu final, né? É claro que eu captei também um pouco daquela energia e a influência também do romantismo que a Jovem Guarda ainda promovia, na sua simplicidade das suas canções, né? De falar de amor, como o Roberto Carlos falava, como era o caso do Renato e seus Blue Caps, enfim, do Leno e Lília, que falava canções lindas, mas com simplicidade, falando de amor. E eu acho que tinha, assim, o que aconteceu depois foi que eu gravei canções com esse mesmo peso, né? Mas já seguindo orientações de direção de gravadora, como foi o caso do Mais Importante ao Verdadeiro Amor, né? Uma canção assim, que foi um grande sucesso na época, tão grande e retumbante quanto Impossível Acreditar. Quanto sinto em dizer-te
e me podes desprezar. Logo, logo sei que devo deixar-te. Já não posso mais sonhar. E vai por aí com o refrão. Você deve compreender-me. Se eu quis sonhar, foi você que teve a ideia de querer-me. Isso eu quero esquecer. E vai por aí. Como outra, logo em seguida, que eu fiz muito sucesso também, chamada Infinito. Ele dizia mais ou menos assim: nós dois andando pelo céu, tudo é tão lindo. O mundo fica diferente, fica bem distante. É tudo como se tivesse que morrer agora. A minha vida está em tuas mãos, Senhora. E a voz não está dando para ilustrar melhor, me desculpem. Aparências nada mais sustentaram nossas vidas, que apesar de mal vividas tem ainda uma esperança de poder viver. Quem sabe rebuscando essas mentiras e vendo onde a verdade se escondeu, se encontre ainda alguma chance de juntar você, o amor e eu. Aparências nada mais. Foi um sucesso tão retumbante, mas tão retumbante, que eu cheguei uma vez num país da América Central para fazer shows, e era sucesso lá. E engraçado que isso para mim foi uma coisa assim surpreendente, que eu não pensei nunca que eu tivesse uma canção que tivesse chegado na América Central, num país, por exemplo, como El Salvador, né? E aconteceu inclusive uma coisa muito pitoresca, muito interessante, porque eu fui participar de um show, era um show em benefício das crianças com síndrome de Down, e então um produtor me perguntou se eu não me incomodaria de dividir o camarim com outro artista, e também internacional. Eu disse, claro que não, absolutamente. E lá no Brasil, na televisão, a gente ia embora lá com 10, 12 fazendo maquiagem, trocando de roupa, não tem problema nenhum. E a minha surpresa foi imensa quando ele abriu a porta e era o Mário Moreno, o famoso Cantinflas, o cidadão do mundo. Eu perdi a fala, porque eu vi todos os filmes dele quando eu era garoto, né? E aquilo para mim foi uma coisa assim extraordinária. E eu estava exatamente promovendo essa canção chamada Aparências. Olha que coisa. O outro grande sucesso que eu consegui fazer foi exatamente quando eu decidi parar. Foi um grande sucesso com uma canção chamada Reencontro, que eu tenho um carinho muito grande por ela, porque inclusive foi tema de uma novela da Rede Globo, como já citei, chamada Louco Amor. Era um tema de amor entre a Bruna Lombardi e o Fábio Júnior. Ela, Vinanel e Ivan Reis, chamada Reencontro. É uma canção lindíssima. Agora vem você de novo pra virar minha cabeça, fazer com que eu esqueça tudo e volte atrás, meu bem, e nem me lembre mais das tristezas que causamos aos nossos corações, das ilusões que fazem dos amantes dois seres tão distantes. Agora vem você de novo para me tirar do sério e controlar com seu mistério tudo o que era simplesmente fácil de dizer. Eu aqui apaixonado e cego pro passado, quero me esquecer de tudo e voltar pro seu lado e reconstruir o sonho que só fez de nós tão só. Vem com teu sorriso lá adoçar o mar que essa ausência traz. Vem beijar-me novamente com seu beijo quente que tão bem me faz. Vem e me abrace forte, não me deixe a sorte nunca mais. Eu quero
te amar com a força de que eu for capaz. Mas tem uma canção que eu tenho um carinho muito especial por ela, porque foi uma composição que eu tive o privilégio de lançá-la através da voz mais famosa do nosso país, que é a do Roberto Carlos. Roberto Carlos havia me pedido uma canção e eu me surpreendi com esse pedido, porque eu sim que tinha vontade de pedir uma canção para o Roberto Carlos para poder fazer sucesso mais rápido, porque ele era incrível, compondo, como é até hoje, né? Uma produção incrível de coisas coerentes, sempre muito coerente com a carreira, com o romantismo também, que é a proposta dele. E aí ele me pedindo essa canção, eu fiquei surpreso. Falei, não, Marcinho, eu sei que eu gostei das suas músicas. E um dia eu fiz essa canção, lembrei do Roberto Carlos e mandei muito pretensiosamente para ele. E qual foi a minha surpresa? Que ele havia gravado, inclusive mandando um recado para mim, me xingando que ele havia se emocionado muito gravando essa canção. E recentemente regravada pelo Zezé de Camargo e Luciano, com grande sucesso, um total de vendas de mais de 6 milhões de cópias, porque Roberto Carlos havia vendido 3 milhões, e agora com quase 3 milhões também do Zezé de Camargo e Luciano, mais o que eu também gravei e vendi. Então realmente é uma canção que me dá assim, um prazer incomensurável. Chama-se Vivendo por Viver. Sem motivo vou vivendo por aí, por viver. Meus valores tão confusos, reprimidos por você. Troco passos sem sentido pelas ruas, sem saber aonde ir. E viver já nada mais significa, até já me esqueci. E aí tem um refrão, né? As lembranças me chegam sempre em noites tão vazias e mexem tanto com minha cabeça, que quando o sono vem o dia já nasceu. A distância me tira pouco a pouco a esperança de ter você comigo novamente e reviver aquele nosso grande amor. As lembranças, as lembranças. Eu compus, bom, algumas, né? Porque nem todas que eu consegui êxito. É claro que seria... achava que... Bom, várias. Eu podia citar várias que na verdade não foram o sucesso que eu esperei. Por exemplo, uma outra canção que pertenceu ao primeiro long play que eu gravei pela CBS, como aquele disco... metido a conceitual, que eu disse que havia gravado, tinha uma canção chamada Eu Preciso de Você, que eu achei que seria logo em seguida do Impossível Acreditar que Perdi Você, e na verdade não foi. Ela tocou legal e tal, mas na verdade a próxima que eu gravei foi que realmente foi um grande sucesso, foi o caso do Mais Importante é o Verdadeiro Amor. Então essa canção seria o Eu Preciso de Você. Ela é mais ou menos assim. Cansado, vejo a vida passar, meu lugar ao sol, já cansei de esperar. O tempo faz promessas e eu vou, ando à toa eu sei, pois me falta você. Porque todo mundo precisa de alguém e eu preciso de você pra continuar e pra não me perder. E vai por aí, eu não tô conseguindo porque a voz realmente está super velada, mas era mais ou menos isso aí.